Ai, ai. Eu queria o filho do Sarney aqui neste estúdio comigo. Aqui neste estúdio, não. Lá no meu galpão. Vamos conversar um pouco sobre a vida. Vamos conversar sobre a vida. Vamos. Afinal, o Estado de São Paulo não está sob censura até hoje em função de uma nota que o envolvia? Está aqui conosco o Dr. Luiz Roberto Godolfin, cirurgião dentista. E o Luiz Roberto Godolfin, cirurgião dentista, especialista em tratamento do ronco e apneia do sono, desenvolveu um método de tratamento e um aparelho chamado Sistema PLG para tratamento do ronco e da apneia do sono, que vem apresentando altos índices de resolutividade desses dois problemas. A apneia do sono, inclusive, diz o Dr. Godolfin, é o maior fator de agravamento de problemas como o infarto, o derrame, a pressão alta, entre outros. A apneia do sono, coisa perigosa, a apneia do sono, hein, doutor Luiz Roberto Godolfin? É verdade. A apneia do sono hoje... O que é a apneia do sono? Bom, vamos começar do princípio, então, né? Bom, a apneia do sono, como o termo já diz, ou seja, apneia vem do grego, que é parada da respiração, ou seja, a cessação da respiração, né? Então, na apneia do sono, acontece exatamente isso, ou seja, a pessoa, durante a noite, enquanto está dormindo, ela para de respirar diversas vezes, né? Geralmente, no caso, a gente tem a apneia obstrutiva do sono, que ela acontece pela obstrução da região que a gente chama de orofaringe, ou seja, é a parte da garganta que fica logo atrás da boca, né? Onde a gente tem o dorso da língua, o palato mole, a úvula, a campainha, né? E a parede da faringe, né? Então esse espaço, esses tecidos, por diversas razões, eles se estreitam e em alguns momentos eles se fecham. E aí a pessoa não consegue respirar porque a passagem do ar fica bloqueada, né? Então, isso vai acontecer em inúmeras vezes durante a noite, né? E, em função dessas paradas respiratórias, a gente estava falando do problema do coração, infarto, etc., né? Então, essas paradas respiratórias fazem com que o percentual de oxigênio no nosso sangue diminua. E isso produz uma série de eventos bioquímicos, principalmente no nosso organismo, e que acabam favorecendo os problemas que vão chegar a culminar no infarto, no AVC, ou vão agravar uma situação de diabetes, né? Hoje a apneia do sono é considerada como a doença com o maior número de comorbidades, ou seja, é a doença que mais piora ou agrava outras doenças. Ela é típica só de quem ronca ou todos roncamos? Não, o ronco e a apneia do sono, na verdade, não são sinônimos. Ou seja, a gente vai encontrar pessoas que só roncam e pessoas onde o ronco é um sintoma da apneia do sono, né? E isso a gente diferencia através de um exame que a gente chama de polissonografia, onde o indivíduo passa uma noite numa clínica especializada nesse tipo de procedimento. E aí, durante essa noite, o sono desse paciente é mapeado em diversos aspectos, e aí a gente consegue detectar através de sensores que são conectados à pessoa enquanto ela está ali na clínica. Então, quantas vezes e como acontecem essas paradas respiratórias. E aí, então, através disso, a gente tem o diagnóstico, inclusive a gravidade. Ou seja, tem Qual é a causa dessa apneia do sono? A apneia do sono, ela é um problema multifatorial, ou seja, ela pode ser causada por várias coisas, né? E essas coisas são independentes. Então, a gente pode ter pessoas diferentes com causas diferentes. Então, numa pessoa vai acontecer de um jeito, noutra vai acontecer de outro, né? As causas principais são obesidade, flacidez da musculatura da garganta, o próprio envelhecimento, que vai fazendo a musculatura aos poucos perder o tônus normal, algumas alterações na forma da face, ou seja, pessoas que têm o queixo mais para trás ou a arcada superior mais estreita também vão ter mais facilidade, né? Alguns problemas endócrinos, na mulher, por exemplo, a menopausa é uma causa da apneia do sono, né? Então, tem uma série de causas diferentes que podem, inclusive, se combinar numa determinada pessoa, várias delas ao mesmo tempo. Então, não existe uma causa que seja exclusiva, ou seja, que seja única, né? Dr. Luiz Roberto Godolfin, cirurgião dentista. E o que vem a ser o chamado sistema PLG? Bom, hoje existem basicamente 3 tratamentos para a apneia do sono e para o ronco, né, que são feitos por dentistas ou por médicos, né? Então, existem os tratamentos cirúrgicos, existe um outro sistema que chama CPAP, que é tipo uma máscara parecida com essas máscaras que os aviadores usam, né, ligada a um compressorzinho de ar, e esse compressor faz com que o ar fique entrando
diretamente nas vias aéreas, e tem os aparelhos intraorais, que então foram sistemas desenvolvidos por dentistas, hoje eles são usados no mundo inteiro, né? E esse sistema que eu utilizo, na verdade, ele também é um sistema com um aparelho, né? Mas eu chamo assim de sistema que ele envolve não só o aparelho em si, e sim toda uma forma que eu procuro tratar os pacientes, né? Procurando individualizar o máximo possível todas as variáveis que a gente tem, para que a gente possa conseguir o máximo de eficiência com o máximo de conforto. Como é um tratamento que não cura, na verdade, ele trata, né? Ele funciona como se fossem óculos. Então, se o paciente tira o aparelho, o ronco volta, a apneia do sono volta. Então, a gente precisa, é um ponto bastante importante, o conforto. Você não vai usar uma coisa que te incomode, principalmente se vai ser usado durante muitos anos, né? Então, nesse ponto, eu consegui ter resultados muito melhores do que a média que a gente vê na comunidade científica de um modo geral, né? Porque eu consigo ter eficiência tão boa quanto os melhores sistemas que tem hoje no mundo inteiro e com um conforto bastante grande, ou seja, o aparelho é bastante fácil de se adaptar e bastante fácil de ser tolerado. Então, esse sistema respeita a individualidade de cada um, ou seja, para cada pessoa ele vai ser montado de um jeito um pouco diferente, né? Vai ser a ativação do aparelho vai ser executada um pouco diferente para cada um, né? Então esse sistema procura justamente isso, a individualização para que a gente consiga o máximo de resultado com o máximo de conforto. E o que é isso aí que o senhor trouxe aí? Isso aqui que eu trouxe é o aparelho que a gente usa, né? Que a gente eu chamo de aparelho PLG, ele é assim. Esse tipo de aparelho, ele faz o avanço da mandíbula, né? Então quando a gente encaixa o aparelho na boca do paciente, ele vai ser obrigado, na hora que ele está fechando, a levar a mandíbula para frente para encaixar no aparelho. E quando ele faz essa mudança de posição na mandíbula, os tecidos da garganta lá atrás, eles se afastam. E aí, então, essa passagem do ar passa a ficar desobstruída. E aí, então, o paciente não tem mais o fechamento da via aérea, que é a apneia do sono, e também reduz muito, acaba geralmente com a vibração desses tecidos, né? Porque o ar passa a passar com mais facilidade. Esse molde aí serve só para esse molde? Serve só para esse. O aparelho, cada pessoa tem o seu. Quanto tempo leva da primeira consulta ao sair com ele? Hoje, um dos pontos que mais demora é justamente fazer o exame, né? O exame, muitas vezes, ele demora, às vezes, até um mês para ficar pronto. Não é sentar na cadeira e sair com... Não é sentar na cadeira e sair com o aparelho. Então, geralmente, o paciente faz uma consulta inicial, onde a gente vai averiguar, né, os sintomas, vai ver se o paciente tem possibilidade de usar o aparelho, porque ele tem algumas limitações. Então, como ele é preso nos dentes, o paciente precisa ter os dentes, pelo menos, numa condição razoável, né? Claro. Então, a gente vai averiguar então, não basta, por exemplo, eu ronco, então pego o molde e já saio usando. Não, ele tem que ser feito de acordo com uma série de coisas. Eu não ronco, né? Boa. Tá. Então a gente vai fazer essa primeira consulta, geralmente pede o exame, né? Aí ele vai ao médico para fazer esse exame, a polissonografia, né? Então, estando pronto esse exame, a gente consegue estar com o aparelho pronto, em uma semana o paciente já está com o aparelho usando, né? Dependendo da necessidade até... E o resultado tem sido bom? O resultado tem sido bom. Então, em termos de efetividade, a gente tem tido, tanto na apneia do sono quanto no ronco, geralmente acima de 80% de resultado, né? Tanto em número de pessoas que melhoram, como na melhora em si, assim, de quantidade, né? E na apneia do sono, entre 75% e 80%. Né? Então, esse tem sido o resultado que a gente tem conseguido. Muito bem. Luiz Roberto Godolfin, cirurgião dentista, nos apresentando aqui o seu chamado sistema PLG, para dar combate a ronco e apneia do sono. Dr. Luiz Roberto Godolfin, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado. 3 horas e 45 minutos e meio.